Olá, boa noite. Boa noite. O Jornal do SBT está no ar com as últimas notícias vindas da Colômbia sobre a tragédia com o avião da Chapecoense. Transporte das vítimas para o Brasil está marcado para a tarde desta sexta-feira por um avião da FAB. Chapecó se prepara para as últimas homenagens aos jogadores e jornalistas mortos na tragédia. Funcionária do aeroporto de Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia, diz que tripulação foi avisada que combustível do avião não era suficiente para chegar a Medellín. Presidente do Senado, Renan Calheiros, vira réu por decisão do Supremo Tribunal Federal. O processo com a acusação de desvio de dinheiro público estava na fila há 9 anos. Além deste, há mais 11 processos contra Renan no Supremo. Medo se espalha entre políticos de Brasília. Delação dos donos e diretores da empreiteira Odebrecht leva pânico ao Congresso. Sérgio Moro no Senado. Projeto sobre abuso de autoridade tem destino certo: tirar a independência de procuradores e juízes e comprometer a Lava Jato. Criminalizar condutas de autoridades envolvidas na Operação Lava Jato. Ex-presidente Lula anuncia que vai, junto com Dilma Rousseff, participar do enterro de Fidel Castro no próximo domingo em Santiago de Cuba. Goleiro faz gol de placa no Campeonato Sul-Africano. Gol de goleiro é coisa rara, mas este aqui superou tudo. Foi de bicicleta. Todas as 71 vítimas da tragédia com o avião da Chapecoense na Colômbia foram identificadas. O desastre matou 64 brasileiros. Também morreram 5 bolivianos, 1 venezuelano e 1 paraguaio. Os corpos de pelo menos 58 vítimas devem ser trazidos da Colômbia em voo da FAB. A expectativa é que os restos mortais cheguem primeiro a Manaus e depois sigam para Chapecó. Os corpos foram transferidos do Instituto Médico Legal durante a madrugada e deveriam sair daqui de Medellín ainda nesta quinta-feira. Mas um atraso na liberação de documentos gerou uma nova previsão. A partir das 4 da tarde da sexta, horário local, 3 horas de diferença com relação a Brasília. Os caixões vão ser retirados juntos da funerária para seguir em comboio numa carreata até o aeroporto. Roberto chegou à Colômbia há um dia e fez a identificação por fotos. Eles não deixaram a gente ver o corpo, mas de qualquer forma me confirmaram os dados que eu precisava. Uma equipe de 21 funcionários trabalha para que a transferência ao Brasil seja rápida. É uma homenagem. Não só eu, mas todos aqui no país estão comovidos. Esperamos que os familiares tenham paz neste momento, disse a gerente da funerária. No aeroporto de Medellín, um voluntário colombiano que fala português espera para receber os parentes das vítimas. Eles estão passando por um momento muito difícil e é o mínimo que nós podemos fazer. O primo e a mulher do jornalista da Rádio Oeste de Chapecó, Rafael Renzel, vieram visitar o radialista. Ele ainda está na UTI, mas responde bem ao tratamento. Ele não fala, ele só gesticula sim, não, com os olhos abertos, ele olha para nós, ele entende tudo. Ele tenta falar, ele tenta pedir as coisas, nós explicamos para ele não apenas que esse é um hospital pequeno, mas que tem uma estrutura muito boa. O zagueiro Neto estava internado no mesmo hospital, mas precisou ser transferido porque o caso dele é mais grave. O goleiro Jackson Fullman, que teve a perna direita amputada, passou por uma nova cirurgia. O estado dele é crítico, mas estável. Em outro centro de saúde da cidade está o lateral Alan Russell, que passou por cirurgia na coluna vertebral e permanece com movimentos normais nos braços e nas pernas. Médicos brasileiros que acompanham de perto a evolução dos feridos sugeriram a transferência das vítimas para um único hospital que tem mais estrutura. Se a equipe médica colombiana concordar, a mudança pode começar a ser feita já nesta sexta-feira. De Medellín, na Colômbia, Darlisson Dutra para o Jornal do SBT. A Aeronáutica da Bolívia suspendeu a licença de voo da empresa Lamia. Segundo uma funcionária do aeroporto de Santa Cruz de la Sierra, a tripulação foi avisada de que o avião da Chapecoense não tinha combustível para chegar a Medellín. Se já é difícil acreditar numa tragédia como essa, a dor parece ainda pior ao saber o que pode ter motivado tudo isso. O secretário de Segurança Aérea da Colômbia disse que as conclusões preliminares evidenciam que a falta de combustível apagou subitamente os motores. Súbito de los motores por falta de combustible.
e é confirmada no último contato entre o avião e a torre de controle. Senhorita, Lima May India 2933 está em falha total, elétrica total e combustível. Está libre de operable lluvia sobre la estación Lima May India 933, bomberos alertados. Vectores, señorita, vectores a la pista. La señal radar se perdió, no lo tengo, notifique rumbo ahora. Rumbo 360, 8.2 milhas de la pista. Ao descobrir a distância que faltava até o aeroporto de Medellín, a última palavra do piloto. Que atitude tem agora? Eu não contesto. A controladora de voo da Colômbia divulgou uma carta dizendo que fez tudo o que podia. Já uma outra funcionária do aeroporto de Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia, tentou evitar a decolagem do avião, como mostra o jornal boliviano El Deber. Célia Castedo questionou o plano de voo, alertou que o tempo de rota de 4 horas e 22 minutos era o mesmo da autonomia do avião e que era preciso mudar o plano de voo. Mas Alex Quispe, um dos 7 tripulantes que morreram no acidente, contestou a funcionária e disse para não se preocupar, que fariam em menos tempo. Ela ainda menciona a teimosia do representante da Lamia. A funcionária foi afastada das funções na manhã desta quinta-feira. Este piloto particular explica que o comandante do avião não seguiu normas da aviação. Ele precisa ter o combustível para ir do aeroporto de partida, aeroporto de destino, mais 10% de combustível em caso de um desvio meteorológico, mais combustível para sua alternativa, para o aeroporto de alternativa, mais os 30 minutos, caso ele chegue na alternativa e não consiga pousar de imediato. Em outubro, o mesmo avião fez um pouso para abastecimento aqui no aeroporto de Brasília, sem avisar nem pedir autorização às autoridades. Daquela vez, os passageiros eram os atletas da seleção boliviana de futebol. A Agência Nacional de Aviação Civil Brasileira chegou a negar 4 pedidos de voos da Lamia só nos meses de outubro e novembro. A diretoria da Chapecoense anunciou que o velório coletivo das vítimas do acidente será na manhã do próximo sábado. Os caixões lacrados devem chegar a Chapecó na manhã de sábado. As aeronaves vão fazer um pouso obrigatório em Manaus por questões alfandegárias. 3 carretas farão o transporte no percurso de 10 quilômetros entre o aeroporto Serafim Bertazzo, passando pelas ruas do centro de Chapecó até a Arena Condá. O cortejo será escoltado por 2 caminhões do Corpo de Bombeiros e mais de 70 carros oficiais. O trajeto deve durar 1h30. Nós vamos efetivamente trazer todos os corpos até aqui e daqui alguns já saem para as suas cidades de origem com as suas famílias. Os caixões vão ficar nessas tendas. Na primeira hora de velório, as famílias vão ter privacidade para se despedir. Depois que os portões forem abertos, o público terá acesso apenas até as arquibancadas. Aqui no gramado vão ficar parentes, amigos, pessoas ligadas ao clube e a imprensa. Segundo os organizadores, a cerimônia pode durar até 8 horas. Alguns corpos serão liberados antes. Aproximadamente após 4 horas, nós liberaremos todos aqueles que não são daqui para que levem os seus entes queridos até as suas cidades de origem, prosseguindo então com o velório daqueles que serão sepultados aqui em Chapecó e que num levantamento preliminar nosso são 16 pessoas. O presidente da CBF, Marco Polo Del Nero, e o presidente da FIFA, o suíço Gianni Infantino, são esperados no velório coletivo. O presidente Michel Temer também deve vir à cidade, mas vai participar apenas de uma cerimônia no aeroporto. Daniel, um torcedor colombiano que seguiu o Atlético Nacional durante toda a Copa Sul-Americana, veio para Chapecó para participar das homenagens. Chapecoense é o total campeão, eles são os campeões. Em Curitiba, a repórter Thaís Beleze conversou com os filhos do técnico Caio Júnior, uma das vítimas do acidente na Colômbia. Eles falaram sobre as mensagens de solidariedade que têm recebido. A gente recebeu muitas mensagens de pessoas que a gente nem conhece, que eles queriam agradecer de alguma maneira e o único jeito agora é através da gente, né? Não tem nada, acho que no momento que faça a gente se sentir melhor. Mas é bom ver o carinho das pessoas e a solidariedade, tudo que estão fazendo por nós em todo o canto do mundo. O zagueiro Neto, o último a ser resgatado com vida, foi encontrado quase 10 horas após o acidente. O repórter Dalisson Dutra conversou com o policial que encontrou o jogador da Chapecoense no meio da fuselagem do avião.
Não havia mais esperanças, tanto que os socorristas, bombeiros e homens de resgate já tinham deixado o lugar. Ficamos somente em 5 policiais, embaixo de uma chuva torrencial, embaixo da neblina e de um frio impressionante. Quando parou um pouco a chuva, eu me retirei com os meus companheiros. E quando saíamos, eu escuto uma pessoa gemendo. Me aproximei um pouco e tentei escutar o que era, se era impressão minha por causa do trauma daquele lugar, daquela situação. Chamei meu companheiro para que verificasse o que eu escutei. Ele me disse mais de uma vez que não escutava nada, que era só impressão minha. Mas um outro companheiro me respondeu: sim, meu tenente, sim, eu escuto algo. E cruzou por cima de parte da fuselagem do avião e encontrou o corpo, a pessoa que estava gemendo. Era difícil enxergar quando ele me disse que era uma pessoa e eu comecei a pedir ajuda para os outros companheiros. Esse foi o momento onde começamos a tirá-lo dali. Fizemos um trajeto a pé e depois o colocamos em uma caminhonete da polícia até que chegamos a um posto de gasolina onde encontramos ambulâncias especializadas, colocamos ele lá e seguimos para a Clínica La Serra. Mas eu quero vê-lo, expressar o orgulho e o que senti quando pude ver que estava vivo. Dizer a ele que é um guerreiro de Deus e que Deus o colocou neste mundo para coisas grandes. O Atlético Mineiro anunciou que não vai entrar em campo na última rodada para enfrentar a Chapecoense. E a CBF insiste em cumprir o regulamento. Bruno Vicari, o que é que vai acontecer com isso tudo, hein? Tá, vamos lá. A CBF insiste que, por questões burocráticas, precisa cumprir o protocolo para homologar o não comparecimento das equipes na partida. Então, o trio de arbitragem tem que aparecer no local do jogo, no caso, então, na Arena Condá, no próximo dia 11, e registrar na súmula que as equipes não estavam lá. Assim, os dois times perdem por WO, ou seja, perdem a partida por 3-0. Esse resultado não vai gerar nenhuma alteração significativa na classificação do campeonato. E aí, também por isso, é uma pena que no meio dessa tragédia os nossos dirigentes ainda estejam olhando tanto para regulamento de competição e para a questão burocrática. Essas atitudes só enobrecem a postura dos colombianos. Primeiro, o Atlético Nacional, que não quis saber de regulamento nenhum e já abriu mão do título da Copa Sul-Americana. E depois também do povo de Medellín, que fez uma homenagem inesquecível e jamais vista para os nossos jogadores e também para os nossos jornalistas. E o que mais chama a atenção é que os colombianos não têm essa relação sentimental com as vítimas. Os colombianos fazem isso por puro e simples respeito, valor que muitos dirigentes do nosso futebol não conhecem. No quarto dia de julgamento de Elise Matsunaga, uma tia da acusada trouxe uma nova informação durante o depoimento, a de que a ex-garota de programa teria sido violentada pelo padrasto na adolescência. Os advogados de Elise, que confessou ter matado e esquartejado o marido, o empresário Marcos Matsunaga, tentam convencer o júri a diminuir a pena. Vem chuva forte para o Centro-Oeste nesta sexta-feira. E no final de semana é o Sudeste que sofre com os temporais. A umidade da Amazônia e esta área de baixa pressão atmosférica mandam muita chuva para o Centro-Oeste. E essas pancadas também alcançam o oeste de Minas e o norte paulista. Essa umidade fez cair em 17% o número de queimadas neste ano. Mato Grosso, Pará e Maranhão foram os mais castigados pelo fogo. Segundo o INPE, o motivo foi essa chuva que chegou mais cedo. Sexta-feira de tempo firme nas áreas claras do mapa. Já no oeste gaúcho e também no Paraná, só chuva fraca. No Rio e em São Paulo, a chuva diminui, mas essa trégua dura pouco, porque ela volta com tudo no fim de semana. Cuiabá faz um calorão, chega aos 37 graus. Já em Boa Vista e Teresina, eles chegam também quase lá, 36. Já em Floripa e Campo Grande, eles atingem aí no máximo 25 graus. Já Porto Alegre fica mais quente que em alguns pontos do Nordeste,
32 graus. Fortaleza e Maceió chegam aos 31. Já em Curitiba, céu nublado, mas sem chuva, só que com aquele friozinho logo cedo. A seguir, novo vazamento do Enem gera insegurança entre os candidatos. O golaço de bicicleta de um goleiro na África do Sul. E as novidades da terceira edição da Comic Con em São Paulo, já, no Jornal do SBT. Um laudo da Polícia Federal apontou que houve vazamento do gabarito e também do tema da redação do Enem. Por isso, o Ministério Público Federal do Ceará vai pedir a suspensão das provas deste ano. E nós ficamos por aqui. Você fica agora com o SBT Notícias. Até amanhã. Boa noite e até amanhã.